Começa agora mais um episódio do podcast CIMIT 2020. O CIMIT é o Simpósio de Inovação Tecnológica do Instituto Federal do Pará, que este ano acontece nesse novo formato. Olá pessoas, quem está falando aqui é João Augusto e quem me ajuda na missão de fazer o episódio de hoje é Maraísa Andrade. Tudo bem, Maraísa? Tudo bem, João. Maraísa, nosso tema de hoje é inovação é formação. E tu sabes o que faz parte da formação de um curso? Sei sim. Me diz aí, mana. Currículo. E falando nisso, os currículos das instituições de ensino superior do país estão passando por transformações. E para falar sobre inovação e formação nesses novos tempos, chamamos os nossos convidados. Professora Suezilde Ribeiro. Tudo bem, Suzy? Tudo bom, Maraísa? Tudo bom, João? Tudo bem, professora, bem-vinda. Olá, IFPA. Olá, CIMIT 2020. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. A Suzy é diretora de Extensão e Relações Interinstitucionais do IFPA. E o Edivaldo Moura. Tudo bem, Edivaldo? Tudo bom, Tudo Edivaldo? ótimo, Maraísa. Olá, João. Tudo bem. Edivaldo ele é chefe do Departamento de Ensino Superior do IFPA. E é para ele que eu faço uma pergunta inicial. Vamos lá. Edivaldo, como a inovação pode fazer parte do currículo de um curso? Maraísa, a gente precisa pensar no currículo como um percurso, uma trilha que o estudante precisa percorrer ao longo do seu processo de formação. E esse percurso ele tem que ser dinâmico, porque o conhecimento ele é dinâmico, a sociedade é dinâmica. As estratégias que a gente tinha de aprendizagem há algum tempo atrás não são as mesmas, não vão surtir os mesmos resultados agora, porque a sociedade já mudou, a sociedade tem novos anseios, né? O currículo ele precisa ser inovador também. Ele precisa instigar o estudante a ter novas práticas e novos procedimentos que oportunizem esse aluno exercitar sua criatividade na resolução de situações problemas. Esse estudante ele precisa ter uma aprendizagem significativa, ele precisa ter esse conhecimento que ele está adquirindo associado às questões do seu dia a dia. Para isso, a rede federal como um todo, a rede federal de educação, ela está passando por um processo que a gente chama de curricularização da extensão. O que é isso? É uma política que visa atender uma meta do Plano Nacional de Educação, que é que todos os cursos de graduação precisam ter pelo menos 10% da sua carga horária destinada a ações extensionistas, para que as instituições possam se aproximar, as instituições e seus cursos possam se aproximar da sociedade, possam travar esse diálogo com a sociedade e realizar ações que façam com que esse educando ele esteja em contato com o cotidiano de uma comunidade, né, e o conhecimento dele tenha uma finalidade muito mais, uma aplicabilidade muito maior. Entendi. E é nesse gancho de extensão que eu pergunto para a Suzy, não é bem uma pergunta, né? Pedir o seu comentário de como acontece a extensão e a inovação, como a extensão colabora para a inovação. Eu queria saber um pouquinho disso. João, a extensão, a pesquisa, o ensino e a inovação, elas fazem parte de um processo formativo, científico, cultural, de maneira indissociável, para que essa resposta à sociedade seja respondida pelos nossos alunos e após, né, a gente tem a formação de um profissional cidadão, né? Então, esse estudante ele trabalha fora dos muros da instituição, né, na perspectiva da promoção de direitos sociais, de direitos educacionais e no desenvolvimento socioeconômico e também ambiental do Estado. Então, é uma relação social, né, de impacto, onde a atividade de extensão ela vai promover ações voltadas aos interesses e às necessidades da população, aliada a uma condição, né, de movimento, de superação de desigualdades e também de exclusão social. Então, é um fazer com a sociedade, é uma via de mão dupla em que esse aluno e essa sociedade são protagonistas. Legal, é importante isso, né? Um fazer com a sociedade. E Edivaldo e Suzy, e quais são os ganhos dos estudantes num processo de formação para a inovação?
Maraísa, você cavalheiro. Eu vou passar a palavra primeiro à dama. Um ambiente de inovação, ele promove bastante motivação a esse aluno para que ele desenvolva a criatividade, para que ele esteja envolvido também em atividade de empreendedorismo, de ação social. Então, são ambientes propícios também, consequentemente, à inovação, né? À geração de inovação. Então, porque esses ambientes, por exemplo, como grupo de pesquisa, núcleo de pesquisa, empresa júnior, incubadoras tecnológicas, núcleo de tecnologia assistiva, eles reforçam o papel do IFPA, né, como um agente formador, né, para a sociedade e para o mercado, né, colocando esse aluno em contato com o mundo do trabalho. Então, esse discente, dentro desses ambientes, ele tem o apoio, né, de excelentes professores, excelentes técnicos administrativos, inclusive pode ter a participação de egressos, né, dentro desses projetos inovadores, e aí, dentro desses projetos, esses alunos são colocados em contato com o mundo do trabalho. Então, por exemplo, quando esse aluno sai, né, quando ele se torna um egresso, ele sai com uma bagagem muito maior de que um aluno, né, que teve, por exemplo, uma educação tradicional, né, ali fechada dentro dos muros da instituição, né? Então, o IFPA ele promove exatamente essa quebra, né? Entendi. Compreendido. Eu posso só concordar com a Suzy? Não pode não, eu quero umas palavrinhas. João, Maraísa, o que a gente não quer é que o nosso estudante ele finalize o curso dele e fique despreparado quando ele chegar no mundo do trabalho, né? Especificamente. Como infelizmente acontece muitas vezes, né? Quantos profissionais já formados finalizaram o seu curso e tiveram que aprender a parte prática toda no dia a dia porque o curso não propiciou isso. A gente espera que o nosso estudante ele termine o curso com uma formação sólida, que ele tenha condições de se engajar, assim como ele fez ao longo do curso, com os problemas sociais, que ele tenha condições de intervir na sociedade, que ele tenha condições de propor, que ele use o poder criativo dele para pensar em soluções, pensar em projetos, que ele consiga assumir esse protagonismo de construção do conhecimento, da aplicação do conhecimento no seu dia a dia. É um processo educativo mais completo, né? Exatamente. E, João, agora é a hora daquele recadinho para nossa audiência. Vamos lá. Uma rápida informação sobre inovação no IFPA. O IFPA possui o Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT. O NIT, dentro da nossa instituição, promove e fomenta a inovação e a propriedade intelectual. É responsável pela negociação de transferências tecnológicas e divulga a produção intelectual relacionada à inovação do Instituto. E agora eu tenho uma última pergunta para vocês. Quais são os desafios do IFPA para formar para a inovação? Esse eu começo. Olha, o nosso grande desafio hoje eu considero que seja a implementação da política de curricularização da extensão. Os nossos cursos de graduação estão em fase de revisão dos seus projetos pedagógicos e estão revendo suas matrizes curriculares, já nessa perspectiva de pensar pelo menos 10% dessas matrizes associadas a ações extensionistas, né? Todos os nossos cursos de graduação, todas as nossas ofertas para 2021 serão já para currículos com essa perspectiva, né? Já existem cursos que estão atuando nesse sentido, mas ainda não a totalidade. Mas 2020 é o ano que até o final do ano tudo deve ser revisado e nós devemos ter essa implementação 100% dos nossos cursos de graduação no ano de 2021. Então, essa mobilização da comunidade acadêmica como um todo para implementar essa importante política é o nosso grande desafio. Posso concordar com o Edivaldo? Não deixar. Aqui, pode concordar, eu só concordo, se complementar. Exatamente. Eu vou concordar com o Edivaldo, mas vou fazer apenas uma complementação. O grande detalhe nessa condição é encontrar espaços em que os alunos possam desenvolver ensino, pesquisa e extensão. Então, é interessante para o IFPA estreitar essa relação, por exemplo, com o governo,
com empresas, com o mercado, né? Com cooperativas, associações, indústrias, e assim propiciar a esse aluno esse espaço para o desenvolvimento de pesquisa, extensão, de projetos de ensino também. E inovação, E aí, a partir disso, né, a partir desse contato com a sociedade, gerar essa inovação. Perfeito, perfeito. Estamos chegando ao final do nosso episódio e eu vou pedir para a Suzy e para o Edivaldo que deixem uma mensagem para os nossos estudantes. Eu peço que a Suzy comece. Para os nossos estudantes, eu peço que eles não tenham medo, que eles mantenham a caixinha aberta da criatividade, né, da juventude, né, que eles sejam criativos, que eles empreendam, que eles desenvolvam ações sociais, que eles participem de programas, de projetos, né, de concursos, né, que participem de núcleos de pesquisa, de incubadoras tecnológicas. Nesse processo formativo, a gente está junto com vocês. Então, a gente está aprendendo junto. Então, o IFPA está aqui para apoiá-los, tá? Então, é isso. Perfeito. Agora é você, Edivaldo. O IFPA tem muitas oportunidades para os nossos estudantes. E a gente precisa que ao longo desse processo todo que nós estamos vivenciando, que o estudante ele assuma o seu protagonismo, que ele utilize toda a energia, todo o vigor, toda a criatividade que ele possui, né? A gente não pode deixar de explorar essa criatividade, esse dinamismo estudantil no nosso processo de ensino e aprendizagem. Então, a Suzy já falou muito bem, o estudante precisa participar, precisa estar antenado com as oportunidades que a instituição lhe dá e ele também precisa provocar essa instituição a atender a realidade dele. Então, converse com seus professores, converse com seus colegas, traga a sua realidade, suas questões do seu dia a dia, as suas inquietações para a sala de aula, para que o conhecimento que você vai adquirir aqui, ele tenha, de fato, um poder significativo de mudança da realidade que você vivencia. É isso aí. Pessoal, mente aberta e sejamos todos dinâmicos, não é isso? E assim a gente agradece aos nossos ilustres convidados. Muito obrigado pelo tempo, pela disposição e por todo o conhecimento que foi exposto aqui. Muito obrigado. O podcast CIMIT 2020 é produzido pela Assessoria de Comunicação Social do IFPA, ASCOM, e pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPA, a PROPPG. Obrigado a todas e todos, até o próximo episódio.